Vamos tentar de novo, vamos ver se vai dar certo agora. A última vez. Vamos esperar a Elisa entrar. Vamos ver se a gente vai conseguir se conectar. Eu tô com alguns problemas no Wi-Fi. Eu queria dar bom dia para todo mundo. Enfim, domingo, 10h15 da manhã, horário de Brasília. Vamos dar um oi aqui para Liliana, para Gabi. Quem quiser dar bom dia, pode dar bom dia. Doutor Antônio, Hernani, Mônica. Quem quiser dar bom dia, pode dar bom dia. A gente vai fazer uma live sobre medicina baseada em evidência. Daisy entrou agora. Enfim. E a gente vai fazer uma live bem bacana. Vou esperar a Andrea, Telson, Chani. A gente vai fazer uma live sobre medicina baseada em evidência. Acho que é uma live que eu nunca vi, pelo menos aqui no Instagram, de pessoas falando sobre medicina baseada em evidência sem evidência, né? Porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Bom dia, estou em São Luís do Maranhão. Querido! Hernani, tem um monte de paciente bacana em São Luís do Maranhão, pessoas de muito bom coração, pessoas de muita... Telson mandou um... Bom, vamos esperar a Elisa entrar, vamos ver se a Elisa consegue entrar. Vou mandar para ela de novo aqui. Se a gente não conseguir, a gente tenta fazer em outro horário. Vamos ver. Bom dia, Tanise. Olha que querida. Bom dia. Saudade também, meu amor. Que bom. Essa live aqui vai servir bastante para quem é profissional da área da saúde, para quem é curioso, para quem me manda mensagem dizendo: "Ah, qual é o artigo que tu tá mandando?" Muitas vezes o artigo não quer dizer muita coisa, né? Então, assim, a gente tem que basear em várias coisas, inclusive na experiência clínica, e eu valorizo muito a questão da experiência clínica. Ó, a Elisa conseguiu entrar, vamos ver. Ah, certo. Já aceitei, espero que dê tudo certo. Vamos ver. Agora acho que foi, né? Desculpa a demora. Não, querida, eu tava. Tô atrapalhado com a internet hoje, então hoje deu um probleminha aqui na internet, mas agora deu tudo certo. Elisa, primeiro eu queria te agradecer imensamente do fundo do meu coração, num domingo de manhã, 10 horas da manhã, ainda mais que mudou meu horário, então eu acordei mais cedo ainda do que deveria. Domingo é um dia que eu me dou o luxo de não acordar tão cedo, mas hoje eu acordei cedo para fazer a live e o horário mudou aqui no Texas essa madrugada. Então, que bom que deu tudo certo. Minha internet não tá das melhores, eu vou tentar fazer. Se acontecer alguma coisa, a gente salva, tenta outro momento. Imagina, eu Então, que agradeço. queria te agradecer, Elisa, por ter aceitado meu convite. A gente planejou uma live, vai fazer outra, mas a gente vai fazer duas, então, para a gente poder falar um pouquinho, mas o que nos uniu foi esse assunto, né? Foi a medicina baseada em evidência e a medicina, na verdade, baseada em quê, né? Que tipo de evidência a gente está procurando para tratar os pacientes? E eu acho que o que eu propus ali para a live não poderia ter sido melhor, que é dizer, você se trata, você usa uma medicação, tudo baseado em evidência, tudo baseado em protocolo, tudo baseado em muito, vamos dizer assim, em muito know-how, né? Os médicos trazem essa questão de, eu trabalho com isso há muito tempo, eu já sei como é que é, e aí não funciona. Não traz o resultado, ou às vezes traz até efeito colateral. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que a medicina baseada em evidência não funciona? Elisa, te apresento um pouquinho, tu que é pneumologista, uma especialidade que, olha, que é Rara, né? muito rara entre os médicos integrativos, vou te ser bem sincera, pneumologista não acredita em medicina integrativa, parece que o pulmão não tem relação com nada. Eu que, enfim, tu não deve saber, mas eu que já tive 2 vezes tromboembolismo pulmonar, ainda tive um câncer de pulmão, o pulmão é meu órgão de choque. Então, Elisa, conta para nós de onde é que veio essa tua gana por
querer fazer diferente num campo que ninguém faz. Pois é, eu não sabia que aí nos Estados Unidos também era assim, porque aqui no Brasil, realmente, eu acho que a única pneumologista integrativa que eu conheço, pelo menos, acho que sou eu. Mas é uma área que tem pouca especialista, né? Geralmente as pessoas, pneumologia é uma das últimas especialidades que as pessoas escolhem fazer. Eu, particularmente, escolhi essa especialidade por causa do meu avô, que tinha uma asma grave. Eu já vi ele tendo crises, assim, de quase ir para o outro lado, né? Então, foi uma coisa que me marcou bastante. Eu queria fazer cardiologia, acabei mudando aí para pneumologia nos últimos meses, aí, antes de prestar residência. E essa área de integrativa, né, de medicina funcional, que tem sido aí bastante uma área de bastante interesse para os médicos que não querem só ver tratar sintomas de doenças e tentar tratar as causas das doenças. E para mim foi uma surpresa muito grande associar a área integrativa, funcional, para essa especialidade de pulmão, porque as medicações que a gente utiliza para tratar asma, DPOC, é basicamente tratar sintomas, você não trata a causa dos problemas, né? Então, a gente tem aí o estudo da área funcional que está. Eu estou tendo que entrar na área da nutrologia, da área do estudo do intestino, e eu não consigo mais desassociar o tratamento e o diagnóstico dos meus pacientes se eu não estudar o intestino. E está sendo muito interessante essa área para mim. Eu acompanhei várias lives suas sobre intestino. Aliás, aprendi muito com você, agradeço muito aí o seu conhecimento vasto nessa área. Mas eu não consigo, por exemplo, mais não pedir um coprológico funcional para os meus pacientes asmáticos, DPOCs, fibrose cística. Eu peço de rotina e tenho aprendido bastante com isso e com relação a uso de probióticos ou não, né? Já tem vários estudos nessa área saindo, inclusive com o uso de probióticos inalatórios. Não sei se você já viu algum estudo relacionado a isso, muito interessante. E então eu não consigo mais desassociar a minha prática clínica sem ver o paciente como um todo, essa abordagem intestinal, que não tem como desassociar da parte pulmonar. A gente sabe que o intestino, o eixo intestino-pulmão, está intimamente relacionado, né? Então, Mas então o que a gente come, Elisa, faz diferença no pulmão? Faz total. Total. Como que pode se não tem nada a ver? Depois que passou da boca ali, um vai para a faringe, outro vai para a laringe, não tem nada a ver, né? Pois é. Mas tem. Total, total. Eu tenho entrado, né, com a dieta mais mediterrânea para os meus pacientes asmáticos, DPOCs, né, porque tem que ter fibra, né? A gente tem que ter fibra para alimentar as nossas bactériazinhas aí que vão estimular a nossa imunidade no intestino, né? Então, glúten e leite eu tenho tirado assim de maneira bem automática nos meus pacientes que estão exacerbados e não estão conseguindo controlar. Faz diferença, Elisa. Faz total diferença, total diferença. Então, tu tá me dizendo que, só para a gente entrar num. Tu tá me dizendo que a inflamação sistêmica influencia na inflamação pulmonar. Totalmente, totalmente. Inclusive a avaliação da dentição, né? Começa na dentição, toda essa parte aí pulmonar, né? Já tem vários estudos mostrando a associação de periodontite com o desenvolvimento de DPOC, né? Então, o cuidado dos dentes, né? Quem que lembra de falar para o seu paciente cuidar do seu dente, né? Tem pacientes que ficam anos, décadas sem passar no dentista, sem fazer uma limpeza, tirar placa. E isso está associado não só a doenças pulmonares, mas doenças cardíacas, doenças autoimunes, né? Então, isso tem entrado de rotina na minha prática clínica e eu tenho ficado muito feliz com os resultados e com a mudança de parâmetro dos pacientes, porque os pacientes que têm me procurado, eles já estudam bastante, né? Então, muitos já chegam até sem ingerir o glúten e o leite, e que eu fico muito feliz, né? Que às vezes é difícil você tentar convencer, né? Esse processo de convencimento do paciente, porque a dieta é uma coisa. Eu que sou descendente de italiano, para mim foi muito difícil tirar glúten e leite, né? Mas é um processo aí que está se expandindo, né? Essa visão integrativa pelos próprios pacientes. Isso que eu estou muito feliz de observar, essa evolução dos próprios pacientes que estão, às vezes, estudando muito mais que muitos médicos por aí, né? Na verdade,
eu digo sempre, né? Nos adultos, os adultos são muito diferentes das crianças. Tu também deve ver muita criança, porque criança vem de vez em quando, né, para o pneumologista. Criança é bem frequente que tenha alguma coisa relacionada, e às vezes os pacientes já trazem, assim, meu sobrinho, meu filho, não sei o quê, e aí o pneumo já trata. Apesar de ter uma especialidade que a gente sabe que é a pneumologia pediátrica, mas muitas vezes o pneumo adulto vê. Eu tenho alguns colegas que são pneumologistas e eles realmente vêm. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é muito interessante as pessoas entenderem que você vai mudar a sua microbiota se você comer diferente. Então, e a microbiota ela não está só no intestino, é isso que as pessoas não entendem. A gente tem um microbioma gigantesco, vasto, e principalmente que influencia tudo no corpo. As pessoas acham que tudo é separado, e aí que entra essa questão da pneumologia, da dermatologia, da cardiologia, da nefrologia, mas na verdade tudo é um conjunto. E se a gente está tentando tratar um paciente que tem algo sistêmico, e aí, por exemplo, que nem a gente estava conversando ali, que a gente vai entrar nesse assunto, mas um paciente que muitas vezes o médico vê, ele tem uma asma, mas ele nem olha o hemograma do paciente, ele nem sabe que tipo de asma a gente está tentando tratar, ele nem sabe o que vai responder, ele nem sabe muitas vezes o que o remédio que ele está dando, se vai responder assim, se vai responder assado. Hoje a gente tem um campo genético vasto, que a gente sabe que alguns polimorfismos estão associados mais, só que a maioria das pessoas não tem condição de fazer um exame genético, ou nem precisa muitas vezes fazer um exame genético, porque talvez a causa não seja a falta do corticoide, a causa não seja a falta do antialérgico, do antihistamínico, a causa não seja isso. E a causa seja muito mais complexa, muito maior do que tudo isso. Mas eu acho que esse teu relato, Elisa, ele só traz, na verdade, só, vamos dizer assim, ratifica tudo que a gente está trazendo, né? De que como é importante a gente ver o paciente com essa questão sistêmica, como é importante a gente valorizar, mesmo dentro da especialidade, né? Para os colegas que são nefros, que são cardios, que são dermatologistas. Dermatologista é um cara que não valoriza o intestino, nem sabe o que o paciente come, nunca perguntou o que o paciente come. E muitas vezes aquele eczema crônico que aquela pessoa tem, aquela alergia, aquela dermatite crônica, até mesmo aquela não só a psoríase, enfim, mas aquela dermatite seborreica, aquela sebo... é, é, tá tudo relacionado com o que a pessoa come, com o intestino, com a questão da inflamação. Então, assim, se as pessoas não começarem a pensar que o sistêmico influencia no seu, vamos dizer assim, no seu campo de trabalho, as pessoas não vão chegar a lugar nenhum e vão continuar fazendo essa medicina baseada em evidência, que é o que a gente vai falar hoje. Bom, Elisa, assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte: na pneu não é diferente, né? Os pacientes são todos iguais? Como a medicina baseada em evidência traz? Porque, assim, estudos, eu anotei algumas coisas para a gente falar, assim. A maioria dos estudos, a gente tem bastante coisa em pneumo também, que traz, e a gente vai falar de cardio, de pneumo, de qualquer especialidade, porque os estudos são feitos dessa forma. Então, quando a gente tem um ensaio clínico randomizado, que mesmo que seja duplo, triplo cego, que é o que todo mundo quer, né, busca, né, a maioria dos estudos, eles são médias estatísticas, né? Então, a gente tem um resultado que é para uma média, que não é para uma pessoa específica, que não é para o seu João que está lá sentado na frente da Elise com um DPOC grave, exacerbado, enfim, e que nasceu em Cacimbinhas do Sul, teve uma dieta baseada em comida de verdade, depois veio para a cidade porque tinha que trabalhar, e aí começou a trabalhar, enfim, em alguma coisa que pode ser tóxica ou não, e aí por um período ele fumou, mas aí o seu Luiz, que veio depois do seu João, o seu Luiz nunca fumou, e mesmo assim tem um DPOC grave, é um paciente que tem uma doença pulmonar grave, e é um paciente que sempre teve dificuldade para se alimentar e sempre se alimentou de uma forma inadequada, em horários inadequados, enfim, mora em outra cidade. E isso, essas coisas,
esses estudos, esses ensaios clínicos não mostram a diferença entre o seu Luiz e o seu João, né? Então, falar sobre genética, falar sobre histórico é uma coisa muito importante. Os pacientes, a anamnese tem que ser feita, os pacientes têm que ser valorizados na anamnese, porque não tem como comparar o seu Luiz morando em Cacimbinhas e o seu João morando em São Paulo. São coisas completamente diferentes. Então, a história de vida, toda essa carga que as pessoas trazem de experiência, de história de vida é muito importante. Não só a genética, mas também o metabolismo e a epigenética que vem junto com isso. Então, assim, o que eu queria te perguntar, Elisa, é o seguinte: isso é valorizado dentro da tua especialidade ou o que tu vê assim dos médicos? A gente faz essa diferenciação quando o paciente está na frente da gente? Como é que tu vê isso na visão da especialidade? Olha, os estudos em pneumologia, é muito difícil você ver quando a amostra é selecionada, né? Primeiro que são amostras que às vezes descartam as minorias, né? Descartam pessoas idosas, às vezes, fica uma amostra muito homogênea, às vezes, na avaliação desses estudos. Mas é muito difícil você ver, por exemplo, acrescentar em estudos de DPOC, estudos de asma, características de alimentação, características que vão além só do tabagismo ou de fatores de risco que todo mundo conhece para problemas respiratórios. E com relação à parte genética, isso tem sido muito limitado a estudos mesmo. Na prática clínica, a gente não tem o uso de pesquisa de polimorfismo para diferenciar qual tipo de DPOC ou qual tipo de asma, Uhum. né? Mas se você, por exemplo, quer identificar se determinada dieta interfere ou não na exacerbação de asma, de DPOC, você vai pegar um estudo que só vai avaliar a dieta. Mas na maioria dos estudos você não coloca, você não tem uma diferenciação da dieta dos diferentes grupos avaliados, né? Dieta ou outros tipos de ultraprocessados, ou hábitos intestinais, né? Como que funciona o intestino desse paciente, ou, por exemplo, pesquisa de glúten. A gente sabe aí que tem associação de ingestão de glúten com aumento de risco de DPOC. Nenhum pneumologista sabe disso, Gabi. Assim, eu, na minha residência médica da USP, Universidade de São Paulo, que é considerada a melhor universidade aqui Do do Brasil. Brasil, né? Nunca ouvi falar, nos meus 2 anos de residência, de pós-graduação que eu fiz em tabagismo, que o glúten piora a doença pulmonar e está associado a aumento de risco, inclusive, de desenvolvimento de DPOC, né? Existe um alto índice comparado a pessoas não celíacas, por exemplo, com a diagnóstico de DPOC. Pessoas celíacas têm mais DPOC do que pessoas não celíacas. Tá? Pessoas que têm sensibilidade, mesmo não celíaca ao glúten, têm aumento de risco de DPOC. Né? Então, isso aí é uma coisa que até eu descobri há pouco tempo, né? Porque eu comecei a estudar mais essa parte de glúten e vi que eu fiquei impressionada com essa informação. É muito uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar na residência, nunca tinha. A gente nunca. Porque, assim, semanalmente a gente tem estudos científicos, os residentes vão lá, apresentam as aulas, estuda e tudo, vê aí os diferentes artigos mais novos das principais revistas, né? Uhum. Mas nunca, em nenhum momento da minha residência médica, eu estudei relação de glúten, relação de caseína. Se você ousar falar de relação de piora de asma ou DPOC, quando o indivíduo ingere laticínios, se você falar isso para um médico lá da residência onde eu fiz, não tem nada a ver. Se o paciente não tem alergia, você pede lá o IgE. Se não deu reação alérgica, pode tomar leite à vontade, não tem problema nenhum, não tem relação nenhuma. Eles até te ridicularizam quando você fala isso, né? Então você fica. As pessoas até que querem estudar essas áreas, né? Ficam até meio que ressabiadas e mais Isso é ótimo. inibidas. É. Então a gente não consegue muito falar sobre isso. Então a gente não vê essa relação, mais em áreas assim, revistas como Nutrients, por exemplo, essas revistas mais voltadas para a nutrologia, você consegue achar esses estudos relacionados aí à parte sistêmica e de alimentação com doenças pulmonares, por exemplo. Mas em revistas médicas como as principais, New England, JAMA, entre outras aí, você não vai encontrar esse tipo de estudo porque é meio que ridículo você falar desses assuntos nessas revistas, tá? Então, a gente fica meio limitado,
Mas a gente buscando por nós mesmos as informações, a gente vai achar uma gama rica de estudos e que isso tem feito diferença na vida dos meus pacientes. Assim, uma diferença bem significativa. Então, assim, eu acho que essa questão que tu está trazendo, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que muitas revistas, elas têm um viés de publicação. E isso quem faz, a gente se aproximou exatamente por causa disso, por causa dessa questão da medicina baseada em evidência, que não existe evidência, e que muitas vezes a pessoa vende algo e diz, porque tem que ser assim, mas ela sabe no fundo que não é assim. Quando tu está lendo um artigo, ele tem um viés de publicação, porque aquela revista já traz um viés de publicação. Então, se vocês forem atrás, por exemplo, de ver como que se publica um artigo científico, cada revista tem normas de publicação. E essas normas não é só para escrever o artigo. Essas normas são para publicar também, porque se tu não tiver dentro daquela linha editorial daquela revista, tu não vai publicar. Então, por que ela falou na Nutrients e falou do JAMA ou do New England ou do que for? Porque cada revista tem um viés de publicação. Uma outra coisa, para você publicar numa revista, você precisa pagar. Não é de graça. Uma revista com altíssimo, se for pesquisar no Simago ou se for pesquisar em algum outro lugar, as revistas elas têm vamos dizer assim, que se chama, na verdade, o fator de impacto, mas além do fator de impacto, ela tem uma linha editorial. Então, assim, a revista X, ela vai publicar mais em medicina geral, ou em neurociência, ou em medicina integrativa, então, e tudo isso faz parte de uma linha editorial da revista. Então, a revista ela não vai publicar se ela não fizer parte, ela não vai publicar o teu artigo se o teu artigo não fizer parte daquela linha editorial. Então, existe um viés de publicação muito sabido, a gente sabe que tem isso. E além disso, eu acho que essa questão da manipulação de dados para publicação também, porque se você não, muitas vezes o dado é negativo, ele não vai ser publicado. Muitas vezes o paciente, enfim, o trabalho está ali, o paciente é ele próprio, mas aquele dado que foi para negatividade, ele não vai ser publicado. Então a gente não vai saber para colocar aquilo ali para o paciente. Então tem várias coisas que estão relacionadas. Existe uma necessidade de publicação em revistas que realmente tem uma linha editorial, então se não tiver, tu não vai publicar. Então, revistas grandes, revistas reconhecidas que têm um altíssimo fator de impacto não publicam coisas que não tem vontade. Você precisa pagar, então você precisa fazer parte de um grande grupo de pesquisa e grandes grupos de pesquisa que recebem grandes grants, grandes dinheiro, são financiados, então ninguém tem dinheiro à toa se não for financiado por uma grande parte da Big Pharma, da indústria farmacêutica. Então, a gente não vai publicar em grandes revistas se a gente não tiver dinheiro. Hoje, para uma publicação, eles pedem, às vezes, 3 mil, 4 mil dólares para publicar. Não é uma coisa... Eles não estão pedindo 100 reais, pessoal. Não é 100 reais para publicar. É 3 mil dólares para publicar numa revista. Então, assim, é um absurdo. Vocês acham que quem publica na New England paga quanto? Paga nada? Paga de graça? Não é de graça, nada é de graça. O mundo não existe almoço grátis, que nem eu digo. Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia de que para publicar numa revista de altíssimo fator de impacto, precisa ter dinheiro. E se você não tem dinheiro, você vai publicar numa revista menor. E outra coisa é essa questão relacionada com a manipulação dos dados. Isso eu tinha noção, mas eu comecei a ter mais noção quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Então a gente discute muito isso. O que nós vamos publicar? O que nós vamos colocar? As próprias meta-análises. Tem meta-análise que não inclui alguns artigos. Se tu for olhar realmente, assim, ninguém vai lá e confere todos os artigos que deveriam ter sido incluídos na meta-análise. A meta-análise foi feita baseada em uma pesquisa de tanto até tanto no PubMed, no Web of Science, no Scopus. Ninguém vai lá conferir. Deu 35, deu 32, deu 31. Ninguém sabe, ninguém foi conferir. Eu, pelo menos, nunca conferi. Eu acredito que ninguém vai conferir quantos artigos tem. Ninguém vai ver, porque são 3 plataformas de pesquisa. E aí tu coloca tudo dentro de um aplicativo, e esse aplicativo vai fazer esse refino, vai te mostrar o que realmente está duplicado, o que não está. Ninguém vai fazer isso. Então, se tiver um artigo que foi contra tudo que tu está achando, o que tu vai fazer? Tu vai tirar ele. É mais simples. É muito mais Exato.
prático. É muito mais fácil do que tu ficar, puta, por que que aconteceu isso? Ler o artigo, analisar e não sei o que. Não. Não foi o resultado que tu queria na meta-análise, o que que tu faz? Tira o artigo. É Quando... isso que a gente vê mesmo. Mas é o que realmente acontece. A gente vai publicar uma meta-análise agora, e o que que acontece? Duas coisas que as pessoas não têm noção. A maioria dos dados desses artigos que a gente está incluindo na meta-análise, quando tu pede para dar uma revisada, eles não têm mais. E os dados brutos, né? Você consegue os Não dados brutos? consegue dados Dos brutos. A estudos gente mandou. patrocinados pela indústria farmacêutica? Você não É consegue isso. fazer análise independente, né? E é o que a gente tenta fazer. Quando a gente faz uma meta-análise séria, o que a gente tenta fazer? A gente tenta analisar esses dados de novo, para ver o que realmente aconteceu. E aí, quando tu manda e-mail para os autores dos artigos e pergunta, olha, tem como tu me mandar os dados brutos para a gente dar uma olhadinha? Nós pegamos, nossa meta-análise teve inicialmente 34 e a gente reduziu para 27, tá? Enfim, por só fator de inclusão mesmo. Dos 27, nós mandamos 27 e-mails. Nós recebemos um de retorno. E a gente recebeu 3 ou 4 respostas de que eles não tinham mais os dados brutos. Então, assim, e Na olha que a cara gente não. dura, né? Na cara Sem ficar dura, no na vermelho. cara. Não, e ainda de um brasileiro. Teve um estudo que a gente incluiu, que foi um estudo brasileiro, que eu falei com a pessoa, mandei e-mail, a pessoa não me respondeu, eu fui atrás da pessoa no Instagram. Aí eu falei, olha, meu nome é Gabriela, a gente está fazendo uma meta-análise, a gente vai incluir o teu artigo, papapá, papapá, papapá. Falei com o autor e ele me disse, a gente perdeu. E olha que tudo que a gente faz, na verdade, não é algo mega baseado em indústria farmacêutica, não é algo baseado em mega big pharma. A gente não faz trabalhos com medicamentos de altíssimo custo ou coisa assim. Não, a gente faz trabalho com luz. E mesmo assim, se perdeu. Então a gente não sabe realmente o que que faz, ou o que que foi feito, ou o que que. Eu não estou dizendo que as pessoas criam coisas, mas eu estou dizendo que muitas vezes é difícil de tu fazer um artigo de altíssima qualidade, visto que tu não tem os dados. Então, tudo isso é importante quando a gente pensa no medicamento, quando a gente pensa numa, numa nova terapia, numa aplicação disso. Eu acho que isso as pessoas não têm ideia, porque todo mundo fala, o artigo, artigo. Não sei se para ti falam isso. Cadê o artigo? Cadê o Cadê a artigo? Cadê o... fonte? Cadê a... Sabe? Sim, falam. Agora, tem essa questão também que você vê, por exemplo, né? Esses médicos que trabalham para a Pharma, né? Para Big Pharma e ficam viajando pelo Brasil e pelo mundo para mostrar os estudos. Uhum. Nem eles têm acesso aos dados brutos e nem eles sabem o que eles estão falando. Eles só estão papagaiando o relatório lá que a própria a Big Pharma fez para eles, né? Uhum. As apresentações muitas vezes nem são feitas por eles. Eles recebem um PowerPoint já pronto e apresentam os dados e defendem os dados porque eles estão recebendo aí o salário, o ganha-pão deles pela Big, né? Exato. E você já viu algum congresso que não tem nenhum financiamento da Big Pharma, da indústria farmacêutica? Não existe, na Como é que é pneumologia não existe. na pneu, Elisa? Quem patrocina o Congresso Brasileiro de Pneumologia? Olha, são as grandes farmas, AstraZeneca, Sanofi, Axê. Não tem. Tem os simpósios, os grandes simpósios, né, que são os mais lotados, que são patrocinados pela indústria, em que são apresentados os próprios produtos da indústria. Então, não tem como, Vou né? entrar numa Difícil. seara, Elisa, que eu sei que para ti é difícil, mas eu vou te perguntar uma coisa. Pneumologista prescreve muita vacina. Sim. A gente acaba prescrevendo. No caso, assim, eu revi muita coisa, né? Nesses últimos 5 anos, eu revi muita coisa. Então, a gente questiona a eficácia e a segurança de muitas delas, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito individualizada, mas eu tô para te falar que eu tenho reduzido muito as minhas indicações, né? Porque não só pelos efeitos colaterais, mas porque estudos mostram mesmo que
não são tão eficazes quanto parece, né? Por exemplo, a vacina da gripe tem uma eficácia baixíssima para uma pessoa saudável, que não tem comorbidade, não faz sentido nenhum uma pessoa sem nenhuma doença tomar a vacina da gripe, né? Então, mas isso é preconizado, né, para que todas as pessoas tomem indiscriminadamente, né? Então, com relação à parte de vacinas, a gente vê também muitos profissionais que têm Mas na conflitos de pneumo interesse. tem esse Tem, viés, né? As não só na pessoas têm essa. pneumo, na infectologia, na pediatria, você vê muitos profissionais que, inclusive, se intitulam pesquisadores nessa área e que têm clínicas de vacina. Agora, isso aí é difícil você achar essa informação. Se você cavucar isso na internet, você às vezes acha os conflitos de interesse, né? De profissionais aí que estão na sociedade de pediatria, né? Tem clínica de vacina. Então, como é que ele vai falar mal de alguma vacina, né? Vai falar de algum possível efeito colateral se ele está vendendo o produto. Se ele Então, ganha dinheiro com isso, né? exato, exato. E você também há de convir, Gabi, que é muito raro um médico que saiba avaliar criticamente o artigo científico, né? Pois então, isso também é uma outra coisa, né? Que a gente fala muito, e por isso que eu te falei das pessoas perguntando a fonte, o artigo e tal. Mas assim, médicos não sabem avaliar, e vem Não o sabe. leigo, o cara que vai ler. Tá, eu acho assim, eu vou te falar, muitas vezes eu olho o artigo pelo abstract, eu não leio o artigo inteiro. É difícil tu ler todo um artigo, tu dá uma olhada, ver se vai ter alguma coisa interessante, ou se tu tá procurando alguma coisa específica. Muitas vezes eu tô lendo, aqui eu tenho, você, 20, 30 artigos abertos de aba que eu tenho que ler, eu tenho que dar uma revisada, eu quero. Mas aí eu vou procurar coisas específicas. Eu vou numa palavra-chave, aí eu vou naquele parágrafo, naquele, enfim. Mas assim, a gente já tem dificuldade, foi o que eu te falei, a gente já tem dificuldade de interpretar, a gente já tem dificuldade de entender muitas vezes o que, que é realmente um desfecho, o que, que realmente é algo que foi significativo, o que, que realmente está fazendo diferença, o que, que realmente vale a pena tratar com aquilo ou não. Se a gente já tem dificuldade, eu tenho muita dificuldade muitas vezes, porque foi aquilo que eu te disse. Ninguém vai atrás, mesmo que seja, a meta-análise é ótimo, uma revisão sistemática, uma meta-análise é um altíssimo grau de Sim. evidência, um ensaio clínico randomizado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente não sabe como foi feito. E aí, para analisar o artigo, para ler o artigo já é difícil. Imagina para uma pessoa que não tem nem ideia do que está fazendo, ou que está lendo, ou que está. Então, assim, tem que ter muito critério para fazer esse tipo de coisa, e eu acho que não é um cursinho de medicina baseada em evidência que faça com que a pessoa realmente entenda, porque mesmo quem dá os cursos de medicina baseada em evidência, mesmo quem propaga tudo isso, fala que tem viés de publicação, que tem manipulação de dados, que a gente tem um financiamento altíssimo em relação a isso, até porque, pelo que a gente falou de pagar os artigos para ser publicados, porque se não tiver São dinheiro, tu a vai publicar na. maioria dos estudos que são financiados, né? Esse é o problema. É muito difícil achar um artigo que seja totalmente independente, né? Então, e os médicos sabem disso, mas parece que eles fingem que não estão vendo, Por que né? que tu acha Eles que as leem os pessoas guidelines, fingem? Por decoram que o que a gente guideline. finge? É isso que eu ia te dizer. Porque assim, quando a gente pensa num guideline, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Quando a gente pensa no guideline, as diretrizes médicas, elas demoram muito tempo para ser atualizadas. Muito tempo. Então, uma diretriz que a gente tem agora, tanto que eu digo, né? Eu nem revisei nos últimos anos, mas assim, por exemplo, na nutrologia, o Consenso Brasileiro de Terapia Interal, ele é de 2010. E aí ele diz que tem que comer 50, 60% de carboidrato, 65% de carboidrato. Por que que a gente tem tanta dificuldade nisso, Elisa? Na tua opinião, como médica, tendo feito numa formação numa escola tradicional, como eu, a gente nem vai falar dessas escolas de fundo de quintal que o pessoal anda se formando nos últimos 10 anos, mas assim, a gente que tem essa visão, que fez uma formação, que passou no vestibular com 100 por vaga, que foi atrás, que falta nisso? Já que as diretrizes são tão antigas, por que a gente tem dificuldade de se atualizar? Olha, eu acho que existe muita publicação, é muito difícil você filtrar, né? É uma quantidade absurda de publicação que a gente não dá conta de acompanhar, né? E fica difícil, às vezes, em quem não está na área de pesquisa ou que fez algum tipo de pesquisa, saber filtrar exatamente o que você vai ler. E às vezes você fica só preso naquelas 3, 4 revistas principais, que às vezes publicam dados manipulados e deixa de ler estudos que às vezes estão numa revista menor, que não é tão famosa,
E aí você tem ali uma informação que às vezes é valiosa de você pegar, né? Tem vários estudos em revistas aí que não são muito conhecidas, que são muito importantes, né? Então, e tem essa questão também de você sair doutrinado da universidade de que meta-análise é sempre boa, né? Uhum. Você não está com a capacidade, às vezes, de detectar essas alterações aí de viés de metodologia, viés de publicação, entre outras coisas. Meta-análise é sempre boa, então tá lá na meta-análise, eu vou levar para o meu consultório, 100% das vezes aí eu vou fazer o que o guideline está falando. Então, o que os médicos fazem, pelo menos lá na área da pneumo, a gente sai doutrinado a decorar os guidelines principais, das principais sociedades americanas, europeias, britânicas, e a gente está sempre comparando ali um guideline com o outro, e é meio que o melhor médico é aquele que sabe todos os guidelines e está colocando aquilo dentro do seu consultório, né? E quando você vai ler a teoria do que é medicina baseada em evidências, é quando você associa a melhor evidência científica com a experiência clínica do médico e tá lá, e com a vontade do paciente, né? Mas essas duas últimas coisas eu acho que elas estão sendo meio botadas de lado, né? A experiência clínica, muitas vezes, a intuição do médico tem sido botada de lado. A gente não está seguindo muito a nossa experiência, assim, no geral. A visão que eu estou tendo é isso. A vontade do paciente, então, fica por Por último ali, último. né? É praticamente abolida. O que a gente vê nos consultórios das universidades durante o processo de formação, pelo menos na minha experiência, é que o paciente não questiona. Ele recebe de maneira passiva tudo aquilo que é preconizado para você, ó, o tratamento é esse, você vai seguir ali, e ele não questiona, ele não sabe nem às vezes o que ele está tomando, não pergunta sobre eficácia, sobre segurança. Então, eu sempre falo para os meus pacientes: você tem que questionar, você tem que perguntar. Muitos já vêm mostrando até estudos para gente, eu mando estudo por e-mail, ó, eu li esse estudo aqui, o que você acha? Então, eu acho bem interessante essa interação com os pacientes, mas a gente não consegue se atualizar, eu acho que é por conta dessa grande avalanche de estudos que tem e da dificuldade que a gente tem de ser direcionado, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de alguém para auxiliar os profissionais, porque a maioria está trabalhando o dia inteiro, está dando plantão, não vai conseguir. Então, ele vai direto no guideline, que é mais fácil para ele. Ele não vai ler a referência bibliográfica do guideline, são mais de 300 referências que às vezes tem nos guidelines. Ele não vai ficar avaliando criticamente cada referência bibliográfica, né? Então ele já vai no guideline que é garantido e ele vai seguir aquilo ali de maneira bovina, muitas vezes, né? Não, e isso é uma coisa interessante, porque o que que acontece? Quando questiona o paciente, quando ele tenta, pelo menos, questionar, ele é ridicularizado pelo médico. Muito, assim, ó, eu atendi muito tempo, pessoalmente, né, enfim, e agora online, e eu vejo que isso cada vez está pior. Quando um paciente, ele questiona o médico, questiona, ele só pergunta, o médico muitas vezes ridiculariza, mas assim, esculhamba, chincalha a pessoa. Tu não sabe o que tu tá falando, tu não tem informação, tu não fez isso, tu não fez aquilo, Argumento com de aquele. autoridade, né? Quem é você, né? Exato, e assim, e não ouve o que o paciente quer falar. Não consegue ouvir, porque assim, eu não digo nem assim de concordar ou não, porque eu acho que isso aí também é da conduta do colega, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, de tu não ouvir, de tu não querer ouvir o que a pessoa tá te falando, a pessoa tá na tua frente, tipo, perguntando uma coisa séria, preocupada, querendo realmente se ajudar, porque vê que é o caso, que nem eu ia dizer, o caso das estatinas é o caso clássico. É o caso clássico. Muitos pacientes com muitos efeitos colaterais de um remédio que a gente sabe que não faz, ah, não muda desfecho clínico, a gente sabe, principalmente para prevenção primária, a gente sabe que não muda. Os pacientes infartam independente do nível de colesterol, independente do índice de colesterol. Claro que é uma droga extremamente boa para inflamação, enfim, a gente usou até no próprio Covid, tu sabe disso, né? A gente Uhum. usou as estatinas como anti-inflamatórios no Covid, mas é para redução de risco cardiovascular em pacientes como prevenção primária, a gente sabe que acabou já isso
continuam prescrevendo. Os cardiologistas prescrevem como se fosse água mineral, como se não tivesse. E agora, esses inibidores de PCSK, nossa, essas bizarrices aí que o pessoal está dizendo, que o colesterol, como na nutrologia. Por que eu me afastei tanto da nutrologia? Eu nem gosto de falar de nutrologia, porque as aulas que a gente tinha nos últimos tempos era que o colesterol tinha que ser zero. E você vê na população em geral um medo do colesterol, né? Ou seja, Exato. foi feita uma propaganda massiva para a pessoa achar que se ela tem um colesterol um pouquinho acima, ela já está morrendo. Então, fala-se do risco aumentado, às vezes, de AVC, quando o colesterol é muito baixo. Fala-se do risco De de demência. demência, de baixa de libido, porque não produz Sim. testosterona, não produz hormônios. Fala-se do risco de insuficiência renal a curto prazo com o uso das estatinas. Ou seja, o paciente não é informado desses possíveis efeitos colaterais, né? Então, já tem estudos mostrando que, por exemplo, para idosos, você baixar muito o colesterol, você pode estar aumentando o risco de AVC hemorrágico nesses pacientes. Entendeu? Então, o colesterol, às vezes, foi demonizado, né, por anos e anos, e isso foi incutido no subconsciente dos pacientes. E aí eu vou te falar uma coisa. A gente usa colesterol aqui, colesterol para criança autista. A gente dá colesterol em cápsula. Nossa, essa eu não sabia. Aqui Essa é pra não. gente. E aí outro dia eu estava falando com um colega que é cardiologista e ele disse quais são os estudos. Eu falei, vou te mandar um monte porque eu estou lendo só sobre isso. Aqui existe uma medicação que é uma medicação, um suplemento que é prescrito que se chama colesterol. E eles prescrevem Legal. a molécula de colesterol para as crianças autistas para melhorar o neurodesenvolvimento nessa fase dessa. Enfim, a gente tem já protocolos, eu não gosto dessa palavra, eu tenho pavor dessa palavra, mas tem protocolos para a utilização de colesterol nas crianças autistas para melhorar déficits cognitivos correlacionados com o déficit no neurodesenvolvimento. Então, hoje a gente vê crianças cada vez com colesterol mais baixo. Então, hoje a gente já sabe que o colesterol das crianças precisa ser mais alto para o neurodesenvolvimento correto do cérebro. Então, assim, a gente está dando colesterol para a criança e está tirando do idoso. Exato, exato. Entende? Achando que os cérebros são diferentes. Que as pessoas. O cérebro é praticamente um colesterol, né? Uma molécula de colesterol. Então, e aí a gente está dando colesterol para uns e tirando para outros. E aí a gente não faz essa correlação de que colesterol é extremamente importante para a atividade cerebral, que o colesterol faz parte, eu digo, os fios. Eu dou esse exemplo para os pacientes, eu nem sei se eu tenho um fio aqui, não tem. Mas os fios, eles são encapados porque eles evitam que a gente tenha choque entre dois fios quando se encostam. Os nossos neurônios são a mesma coisa. A gente precisa dessa capinha. E se a gente reduz esse colesterol, ou se a gente não tem esse colesterol, o que vai acontecer? Vai dar choque. A gente precisa da bainha de mielina, que é formada, não toda, mas na sua grande maioria, por colesterol. Então a gente está tirando das pessoas idosas trazendo esse medo exacerbado, que é o que a Elisa está dizendo, que todo mundo tem medo. Os pacientes, assim, eles chegam, a primeira coisa que eles me perguntam, meu colesterol tá bom? E eu digo, ai, pelo amor do Senhor, meu amor, assim, ó, relaxa, relaxa. E os pacientes não sabem que 50% dos pacientes que infartam não tem colesterol alto. Tem normal ou baixo, ou baixo. Exato, exato. Então, assim, o medicamento mais vendido do mundo não está conseguindo diminuir a doença que mais mata do mundo, né? Então, Ou alguma coisa seja, tá errada. o uso de estatina só sobe e os casos de infarto só aumentam. E Ou seja, aí eu peguei aqui, por exemplo, tem um polimorfismo, eu não gosto dessas coisas de genética, mas eu peguei, por exemplo, aqui, tem um polimorfismo que ele está relacionado com o metabolismo da estatina, especificamente para pessoas que metabolizam mais lento as estatinas. Então, são pessoas que sofrem demais com efeitos colaterais e que ninguém fala. Então, a dor que a pessoa sente, a dor muscular, a miopatia, aquela questão. Tem gente que não tolera a estatina, está relacionado com coisas genéticas, com polimorfismos genéticos, que o médico não traz. E ele diz: não, isso aí tá tranquilo, fica tranquilo, continua tomando, tá tudo certo.
Você já viu o médico prescrevendo coenzima Q10 para quem Pois, toma estatina? e era isso que eu ia te dizer. E tem outros polimorfismos que estão relacionados, por exemplo, eu anotei aqui até os nomes, com essas questões de metabolismo mais rápido e que utiliza mais também a coenzima Q10. Então, assim, as pessoas não têm essa ideia, não têm essa noção do quão importante é uma mitocôndria funcionando dentro de um contexto de doença cardiovascular, dentro de um contexto de hipertensão arterial sistêmica, dentro de um contexto de diabetes. Eu acredito que todas essas doenças são de cunho de disfunção mitocondrial. Isso é assim, ó, é a minha opinião, que é uma opinião Mas faz enfim, todo sentido, fisiopatológico, para né? mim, todos esses pacientes têm um fundo de disfunção mitocondrial, tanto que pacientes que tomam estatina aumentam e têm síndrome metabólica, aumentam o risco de diabetes tipo 2. Por quê? Por quê? Tu está provocando mais disfunção mitocondrial ainda nessas pacientes? Tu está fazendo com que os pacientes fiquem mais doentes do ponto de vista mitocondrial? Para mim, todas as doenças têm um fundo inflamatório junto com o fundo de disfunção mitocondrial. E essa inflamação. Eu acabei de voltar de um congresso, eu vou para o congresso essa semana, eu acabei de voltar de um congresso onde eles fizeram uma análise, é um congresso de ciência, e eles fizeram uma análise de células e de microplástico dentro das células. Todos os tecidos examinados, todos eles, todos, pele, pulmão, coração, tudo, tudo. Eu vi suas postagens sobre Tinha isso. microplástico. Todos tinham microplástico. Como que uma célula funciona com microplástico dentro, Elisa? Me diz. Não tem como funcionar. Então, tem uma disfunção mitocondrial importante também associada, porque não é só a retículo, não é só o, o, o núcleo da célula que produz a energia, o que faz as coisas funcionarem, está comprometido. Então, as Exato. pessoas acharem que uma estatina vai funcionar, a mesma coisa que era o que eu queria falar da pneumo, para a gente não se estender muito. Mas, assim, é corticóide para todo mundo. É corticóide como se fosse água mineral. E aí eu falo isso. Muitas vezes, o que acontece? Agora tu vai me falar se está certo ou não, Elisa. Quantas vezes a gente dá corticoide para alguém e a pessoa melhora muito em todos os sentidos? Da depressão, da ansiedade, do estresse, da pele, de tudo, do comportamento. E tu vê muito isso. Crianças que usam corticóide inalatório, mesmo que seja, corticóide inalatório pode, corticóide inalatório não faz É nada, só corticóide no pulmão. é só no pulmãozinho. Isso era uma coisa que eu ouvia desde a faculdade. Eu dizia, não pode ser só no pulmão, você está inalando, o negócio vai. Não tem, ele entra na circulação, não tem como a gente achar que é só no pulmãozinho. Isso acontece, Elisa, muito de tu ver realmente isso, assim, a criança, tu prescreve ou adulto, enfim, qualquer coisa, e aí daqui a pouco a pessoa diz, eu tô me sentindo muito melhor. Parece que minha vida mudou. Tu ouve muito isso, Elisa? Tu que é a usadora, já foi pelo menos, né? A prescritora de corticoide, esse remédio maravilhoso. Olha, eles têm uma melhora significativa, principalmente a curto prazo, mas assim, os pacientes que são exacerbadores, né? Aquelas asmas que são tem aquele perfil mais eosinofílico, mais alérgico, né? Aqueles DPOCs que exacerbam, que tem 2, 3 infecções por ano, que tem eosinófilo alto também. Então, mas assim, o que eu tenho visto na prática é médico prescrevendo antibiótico com corticoide para todas as pneumonias. Isso tem sido uma coisa que tem me assustado bastante. A indicação de corticoide para pneumonia tem a sua indicação apenas para casos mais graves, muitas vezes aqueles pacientes internados, mas não para todo mundo. Eu tenho visto prescrição de corticoide para infecção aguda, em que você pode piorar o desfecho do paciente. Ele pode ter a sensação de que o sintoma está melhorando, porque o corticoide ele atua ali diminuindo citocinas, diminuindo a resposta inflamatória aguda, mas, por exemplo, eu não sei se você aí nos Estados Unidos via muito prescrição de corticoide na fase aguda do Covid. Né? Claro, e vi bastante. Não, e vi eu estava na época do Covid, clássico, assim, do Covid mais grave, eu estava no Brasil. Mas aqui eu vejo, eu tenho colegas, por exemplo, no laboratório, que fazem uma gripe
e eles saem com um Corticoide. antibiótico e um corticoide. Eu vi, ninguém me contou. E isso tem sido uma coisa frequente e até hoje, depois, mesmo que saíram os Mesmo estudos depois do Covid. mostrando, já saíram estudos mostrando a piora do desfecho, maior mortalidade, maior internação com o uso de corticoide na primeira semana. E isso dá para ser extrapolado para o H1N1, para outros quadros virais, porque você vai ter uma queda da imunidade do paciente e vai piorar desfecho. Então, é um uso generalizado de corticoide via oral, né? Acho que o médico trata a ansiedade dele quando ele prescreve o corticoide, né? Mas com relação aos corticoides inalatórios, eles também não são inertes para o paciente, né? Principalmente para a criança Isso também, que eu ia né? te Então, perguntar, eles são inertes, essa criança usando esse corticóide, essa bombinha. Ah, ele só usa uma bombinha, que bombinha que é? Um Avamisa, o pessoal usa muito para rinite, né? para rinite, para sinusite, porque não cura nunca, e aí fica com aquele processo crônico secretivo, e aí diminui a secreção, porque é ótimo, na verdade, né? Ou usa a bombinha com corticoide, enfim, eles acham que isso aí é inerte, Mas que isso não. não é. Não é. Você tem aí uma capacidade absortiva do pulmão que é equivalente a um campo de futebol, em termos de quantidade de vasos sanguíneos, né? Então, se você abrir o pulmão, você vai ter uma área absurda de absorção. Então, vai direto para a corrente sanguínea. Obviamente que não é uma prednisona, uma hidrocortisona endovenosa, mas você vai ter efeitos no eixo hipotálamo-hipófise, né? Você vai ter efeitos com relação à parte de crescimento, né? Atuação nos ossos, você vai ter riscos oftalmológicos, né? Risco de catarata, risco de glaucoma. Corticoide não é uma coisa assim que não tem, fora as alterações glicêmicas, de pressão, né? Então, e a gente na asma, né? A gente tem que avaliar os outros fatores, porque o corticoide ele está tratando o sintoma, não está tratando a causa. Aí você vê uma criança asmática comendo doce ultraprocessado todos os dias e quer que a asma melhore. Não tem como melhorar. Se o intestino dessa criança está totalmente, E né, aí mais um modificado. corticoide ainda, mais um Mais o antibiótico ainda. corticoide. Exato. Mais antibiótico, que vai alterar mais ainda a flora e vira um ciclo vicioso, leaky gut, né? Autoimunidade, alergia, cada vez pior, né? É difícil convencer, né? Eu não atendo muito criança, atendo mais acima de 12 anos, mas é difícil convencer a retirar o glúten e o leite, né? É muito difícil mesmo. Então, às vezes, a gente não consegue 100% de adesão nessa questão alimentar, mas pelo menos os ultraprocessados eu tenho conseguido fazer entender, né? Que não adianta ficar tratando asma. Avaliar os outros fatores gatilhos para asma, principalmente nos adultos, a apneia do sono. As pessoas não diagnosticam a apneia do sono e existe uma proporção absurda de pessoas DPOCs e asmáticas com apneia do sono, que é um fator que piora a asma. A apneia do sono é altamente prevalente, as pessoas não têm investigado nos pacientes, né? Então, quem é hipertenso, quem tem histórico de AVC, de arritmia, tem que investigar a apneia do sono. E você não vê os pacientes fazendo polissonografia. Até Não tem. quem dorme mal, né, Elisa? A pessoa já chega no consultório dizendo, eu durmo mal. E aí diz, ah, não, toma essa melatonina aqui, toma esse. Mas Isso. não tem nenhuma polissono, tu não sabe nem como é que é o sono dessa pessoa. Às vezes a pessoa dorme mal há anos e a pessoa tem uma apneia obstrutiva e nunca foi diagnosticada. E tá tomando E, remédio de pressão, e tá sendo que tomando. a causa é a apneia. Se você tirar a apneia, o paciente para de tomar remédio. Então é uma coisa absurda essa questão dos fatores gatilhos na asma. O refluxo, você não investiga refluxo. Em criança é muito comum você ter refluxo e asma. Pacientes idosos, Também. DPOCs, acamados, refluxo. Aí o paciente está fazendo pneumonia de repetição, você não sabe por quê, e não investiga o refluxo. Né? E Então, às vezes não refluxo. tem dente, não consegue engolir, é uma dieta mal processada. O paciente tem atrofia gástrica, o paciente não tem um bom esfíncter patente. Tem tanta coisa que está correlacionado com isso e que muitas vezes as pessoas não estão nem aí e acham que, ah, não, toma esse inibidor de bomba, toma esse pró-cinético, toma. Bom, eu particularmente, na minha prática, se já está com uma dose moderada de corticoide, não está conseguindo controlar a doença, eu não fico aumentando a dose de corticoide. Eu tenho que investigar a causa daquilo. Não me conformo com o paciente usando dose alta de corticoide e continuando com crise. Mas, assim, quase 100% das vezes você vai ver todos esses gatilhos que eu te falei. Ou tem mofo na parede de casa, o paciente não tá Quem vendo.
É o Mofo é médico, muito comum. Elisa, que pergunta onde é que a pessoa mora e se tem alguma parede com infiltração. Me diz. Não pergunta. Você tem que perguntar de várias formas. Tem mofo, bolor na parede, funguinho, pretinho na parede. Então, você tem que fazer várias perguntas diferentes, porque às vezes você fala mofo, ele nem sabe o que é mofo. Aquele cheiro do guarda-roupa que vem de mofo, ele acha que é coisa antiga, roupa antiga, mas é mofo. Então aquilo lá está adoecendo a pessoa. E aí a gente tem que destrinchar, até às vezes visitar a casa do paciente, muitas vezes que às vezes dá para fazer isso, e tentar ver possíveis causas aí de gatilhos de doenças. Não E adianta eu, só e aumentar a eu vou dose te de falar uma corticoide. coisa: quanta criança não melhora com melhora cognitiva, comportamental, neurosensorial. Olha, até um balãozinho saiu, eu não sei nem como é que saiu isso aí. Com tratamento de fungo. A gente não tem noção do quanto isso influencia o cérebro dessas pessoas. E vocês aí conseguem fazer provavelmente mais exames, né, com Conseguimos. micotoxinas. Aqui não é tão frequente a gente Mas conseguir. aí tu consegue também. Agora chegou no Brasil o exame que a gente faz aqui. Então a gente consegue ver essa questão dos fungos, a gente consegue ver essas questões de micotóxicos, a gente consegue ver tudo isso, que é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes o paciente não tem ideia do quão. E a gente vê casos. A gente viu agora, eu não sei se tu chegou a ver, o Gene Hackman e a mulher dele, dá uma Vi. olhada. Eu fiquei Foi o quê? Envenenamento? chocada, Eu não guria. Eu fiquei. acompanhei o caso. Foi acho que foi com Antrax, não foi que ela acabou falecendo? Foi com alguma coisa assim, aqui no Novo México. E eu fiquei chocada. Eu falei, Senhor, olha o nível que eles têm. Eles fazem teste de tudo, teste de qualquer coisa. Eles sabem do que a pessoa morreu. E no Brasil, quando que tu ouviu falar de Antrax? Quando que tu vai saber o que que foi? Quando que tu vai saber se foi um mofo que realmente provocou? Aquela pessoa que fez. Quantas vezes eu atendi? Eu vou te falar assim, ó. Quantas vezes eu atendi no pronto-socorro? Gente que fez faxina 2, 3 dias antes e que chega com um quadro grave que acaba falecendo. E que ninguém fala sobre isso. Porque eu sempre falei, Mas Elisa, se nós tivéssemos uma pandemia de fungo, ninguém estava aqui para contar. As pessoas não têm ideia do que é fungo. As pessoas não têm ideia do que são outras coisas que não sejam essas bactérias ou vírus. As pessoas não têm ideia do que é. E a gente usando corticoide, usando antibiótico indiscriminadamente, fazendo o que realmente todo mundo diz, ah, não, olha ali, papapá, 3 dias, 4 dias, usa isso, usa aquilo, não sei o quê. Diretriz que a gente nem sabe, as pessoas nem sabem que eu uso 7 dias de antibiótico, as pessoas nem sabem por que foi, porque é prescrito 7 dias, onde é que veio 7 dias? As pessoas não têm nem e a ideia. tendência é cada vez mais diminuir os dias, né, de antibiótico. Essa é uma tendência mundial, né? Justamente pela destruição absurda aí da flora, né, da microbiota, né? Flora é antigo, microbiota. O que importa é que as pessoas realmente entendam, enfim, e consigam entender. Elisa, assim, ó, a gente. Tu é boa de papo, guria. A gente teria papo para mais um. Mas, assim, queria te agradecer. Acho que a gente falou bastante do que a gente deveria falar, a gente falou bastante do que eu queria dizer, porque as pessoas não têm muita ideia de como é feito, de como, principalmente, a medicina baseada em evidência é feita, e quem vem de curso adora dizer, ah, tem que estar no guideline, tem que ler, tem que. Não é assim que funciona. Quem vende curso de medicina baseada em evidência está vendido para uma indústria como todos os outros. E acreditando nisso piamente, não fazendo referência à individualidade do paciente, à genética do paciente, ao metabolismo do paciente, à história clínica do paciente, você não está fazendo nada. Você está tratando um estudo que, na verdade, não foi feito para o seu paciente, que muitas vezes não leva em consideração quem é aquela pessoa, o seu João que está sentado na tua frente, cheio de problema, e que a gente tem que ajudar é o paciente, e não valorizar um estudo científico que é extremamente populacional e que não traz benefício para quase ninguém. Mas isso Exato. vai mudar. A gente vai mudar isso. Tem muita tecnologia aí, a machine learning, que é uma técnica nova de análise de ensaio, de estudo científico, está trazendo isso também. Então, daqui a pouco a gente vai colocar as características do paciente e realmente a gente vai ter mais noção do que a gente tem que fazer e como tem que tratar essas pessoas. Elisa, muito obrigada. De coração, assim, tu é sensacional. Eu gosto de fazer lives com gente inteligente e eu tive muita sorte de te encontrar. Muito obrigada, queria te agradecer de coração. A gente vai fazer uma live sobre o eixo intestino
pulmão, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou, né? Vamos trazer isso e vamos trazer um Legal, pouquinho mais de adultos e crianças, que eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Será que criança tem relação com o intestino? Será que usar esse monte de antibiótico na infância tem relação com o autismo? Né? Será que a gente está... A criança está cheia ali, é uma bronquiolite, toma antibiótico. Não sei o que, toma antibiótico. Mas e aí? O que está influenciando? Será que o uso de antibiótico, quanto mais antibióticos a criança usa nos primeiros 1000 dias de vida, será que isso influencia realmente no autismo? Então a gente vai falar tudo sobre isso, e toda bronquiolite realmente é bacteriana e precisa de antibiótico. Então vamos fazer uma live sobre isso. Elisa, muito obrigada, um excelente domingo. Deus te abençoe e te proteja, que sempre o manto de Nossa Senhora te cubra e que a gente possa fazer outras lives e ajudar mais gente aqui, porque esse é o objetivo, né? Informação de qualidade sempre à disposição de todos que querem realmente fazer diferente na prática clínica e na sua vida. Eu que agradeço muito a oportunidade, eu te admiro muito como profissional, como mulher, te sigo já há bastante tempo, já aprendi bastante com as suas lives, principalmente nessa parte intestinal aí, é muito legal mesmo o seu trabalho aí na área de autismo, né? E eu acho que a gente tem que se unir, né? A gente que pensa igual, que a gente tem que fazer uma rede de apoio médico, porque a gente está sofrendo, os pacientes estão sofrendo e a gente também de não conseguir, às vezes, fazer o melhor tratamento dos nossos pacientes, porque a gente trabalha em hospital X, hospital Y, que às vezes não deixa a gente atuar da melhor maneira possível com os pacientes, mas eu acho que a gente vai aumentar aí essa rede de apoio e vai conseguir aí mudar a mentalidade das pessoas e dos próprios profissionais de saúde através do nosso exemplo de atuação aí, que eu acho que é isso que vai ajudar. Então tá bom. Um beijo, Muito querida. Muito obrigada. obrigada, viu? Deus te abençoe e te proteja sempre. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.